Oi, gente, dando continuidade aqui a segunda parte do testemunho da minha vida que eu estava contando, né? É sobre os processos que eu vivi, sobre o deserto que eu passei. E a gente passa, né? Porque o crente, ele que é escolhido por Deus, ele não tem escolha, ou ele entra no propósito de Deus, ou ele vai viver a vida toda no deserto. Dando continuidade ao testemunho que eu comecei de início aqui, em que eu conto parte da minha vida que eu me casei com uma pessoa errada, né, que não era para ter se casado. A minha vida não parou por ali na separação. Quem assistiu, quem não assistiu, volte lá e assiste. Tá escrito testemunho Irmã Meire, né? Primeira parte. E eu não satisfeita com tudo aquilo que eu fiz, me casei, se separei com uma pessoa da igreja, mas que não era servo de Deus realmente, porque hoje em dia tem muitos, né? Muitos dentro da igreja que não tem uma comunhão com Deus. Há pessoas que estão lá realmente para usar de engano, usado pelo inimigo para usar de engano, para estar se envolvendo com pessoas para totalmente destruir vidas ali dentro. Eu me revoltei, né? Me separei, me revoltei, voltei para a casa da minha mãe e passei a viver juntamente com algumas irmãs que ainda era solteira. E ali o deserto foi grande dentro da minha vida. Aqui eu não estou para culpar a família de nada, e sim reconhecendo que tudo deu início na minha vida pela questão da desobediência. E eu me revoltei com Deus. Apesar de eu daquela irmã ter avisado que aquele relacionamento não era de Deus, eu me casei, não deu certo, eu me separei, eu vivi um casamento abusivo, de muito ciúme, muita pressão psicológica. Eu não fiquei satisfeita, me revoltei com Deus. E eu falava da seguinte forma: Senhor, eu era tua serva. Eu estava na igreja desde criança, só que eu não conhecia o meu Deus de perto, porque uma coisa é você ser um crente religioso, outra coisa é você conhecer esse Deus como o Senhor requer de cada um de nós, que nós conhecemos Ele de perto, no profundo, na intimidade. E ali eu me revoltei contra Deus, e tinha uma conhecida minha, uma parente, que falou assim: eu conheço um rapaz, amigo do meu esposo, que trabalha com ele, e ele é solteiro, e eu vou te apresentar. Veja só outro prato que o diabo estava preparando. Ele achou a porta aberta, porque eu estava separada, eu estava vulnerável, eu estava revoltada com Deus, se Deus não tinha culpa. E ali preparou mais uma emboscada para mim. Eu comecei a conversar com esse rapaz, comecei a me encontrar com esse rapaz, e ainda amamentando o meu filho, eu engravidei da minha filha. Gente, só deixando claro aqui, eu tenho 2 filhos. Veio de 2 fracassos, digamos assim, mas são 2 bênçãos na minha vida. O Senhor tem usado os meus filhos. Os meus filhos têm sido bênção na minha vida. Serve ao Senhor, está na casa do Senhor, faz a obra. E isso, para mim, eu vejo o amor que Deus tem para comigo. Porque mesmo eu fazendo as coisas totalmente fora do padrão de Deus na minha vida, Ele foi misericordioso comigo. Eu engravidei da minha filha, eu não sabia
que estava grávida, né? Amamentando meu filho ainda, meu filho pequeno. E ali, quando eu senti os sintomas da gravidez, eu me desesperei porque eu já tinha parado de se encontrar com aquele rapaz, tinha deixado para lá porque eu tinha percebido que ele tinha alguém. Porque toda mulher percebe, não vem dizer que você tá saindo com um rapaz e você não percebe que ele tem alguém. Nessa altura, eu não sabia que eu estava grávida da minha filha. Minha princesa, é linda minha filha, viu, gente? É porque o meu telefone não tá, ele não tá configurando os vídeos. Eu até pensei em esperar um pouco para contar os meus testemunhos, mas o Espírito Santo tem me incomodado para que eu venha até aqui contar, porque vidas serão alcançadas. A minha intenção é essa: vidas serem alcançadas através do testemunho da minha vida. Eu não estou aqui para falar, nem eu sei que muitas pessoas vão vir aqui, vai me criticar, vai dizer que eu estou expondo a vida. Não. Crente não expõe o seu passado. Crente conta testemunho que aconteceu e que houve uma superação em Deus, né? Porque sem Deus nós não conseguimos superar os traumas, as feridas, né? Eu me sinto curada hoje, mas eu fui muito ferida, fiquei muito cheia de trauma, muito cheia de sequelas devido a esses relacionamentos que eu tive. Eu senti que faltou em mim o amor próprio. E ali, quando eu descobri que eu estava grávida, eu me desesperei. Eu fiquei escondendo da minha família e chegou um momento que a barriga que já estava com 3 meses e eu tinha que contar para alguém. E a primeira pessoa, como sempre, foi a minha mãe que eu contei. E ali eu me desesperei porque minha mãe disse: procure esse rapaz e conte para ele. Quando eu procurei ele, que eu contei, aquele rapaz me espraguejou, disse que o filho não era dele, que ele não queria saber de mim, que eu era me xingou de vagabunda, que eu era uma vagabunda, que eu estava grávida do meu ex-marido e estava colocando a culpa nele. Mas não, eu sabia, eu tinha plena certeza que o único homem que eu tinha, apesar de eu estar da forma que eu estava, eu tinha certeza que a minha menina era filha dele. E ali eu entrei no estado de loucura. Eu fiquei louca, que eu batia na minha barriga e eu falava: hoje eu conto, eu venho aqui e conto, não tenho medo da minha filha ouvir, porque eu converso com ela. E eu digo a ela todos os dias o quanto eu amo ela, entendeu? Porque no momento de aflição, a gente comete loucura, a gente não pensa que Deus pode, mesmo porque eu sabia que eu estava errada. E o que mais afligia a minha alma é saber que eu estava errada, que eu estava ainda fazendo somente bicos, não tinha um emprego fixo, e com um filho pequeno, e sabia o que eu estava vivendo, que eu estava sofrendo no meio da minha família, e ainda por cima grávida de um homem que não queria me assumir. E ali eu tentei tirar minha filha. Gente, imagina aí, você conhecer a Bíblia desde criança, você ser serva do Senhor por muito tempo e você chegar uma loucura a esse ponto. Gente, eu batia na minha barriga. Eu me lembro que eu trabalhando, eu batia na minha barriga e dizia: eu não quero esse filho, eu não quero esse filho. Eu dizia assim: Deus, tanta mulher que quer filhos e não consegue engravidar. Eu tive um há pouco tempo e eu já estou grávida de novo. E ali eu questionava a Deus. E eu tomei algumas coisas para estar tentando abortar minha filha. É isso mesmo que você ouviu. Veja a loucura que o ser humano, quando ele está fora
dos padrões de Deus, que ele não está confiando em Deus, que ele está totalmente fora da obediência a Deus, o que ele é capaz. Eu peguei e fiz isso. Eu me lembro que eu tive um sangramento muito grande, que eu alaguei o banheiro, todo aquele banheiro de sangue, e a minha mãe percebeu e ela correu, me colocou de perna para cima e disse que falou: você vai morrer, você é louca, você está fora de si. E ali eu fiquei de perna para cima um bom tempo, e eu achei, por eu ter perdido aquele monte